Opa, vocês estão bonitos aqui no Facebook. E... Helena, põe um favor para mim. Dá só uma viradinha por causa do ventilador do microfone aqui. Só um pouquinho. Só um trisco. Tá bom. Só para eu virar para cá. Vamos lá. Bora lá. Boa tarde a todos, a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando neste momento, nesta transmissão da tarde, seguindo a sequência da nossa programação aqui da Geoevidências, né? Programação que a gente elaborou em homenagem ao Dia do Geógrafo. E aí eu peço que vocês compartilhem essa força aí para a gente, né? Compartilhando a nossa transmissão em diversos grupos, convidando amigos, convidando colegas, geógrafos, professores a participarem dessa nossa transmissão, tá? Logo mais, a gente já vai começar a apresentar aqui a mesa, iniciar a discussão agora da tarde, a mesa intitulada Métodos de Pesquisa na Ciência Geográfica. Podemos? Deixa eu só terminar de compartilhar aqui. O pessoal está compartilhando também, né? Deixa eu tentar também fazer aqui. Isso. Pérola do Tapajós, Juan, não olhei direito. Pérola do Tapajós? Não, Geoevidências. A página, o senhor está me perguntando? É uma página aqui. Parecia uma página tua. Pérola. Não. Ou não? Não, vai. Não, já achei. Eu já achei, eu estou na minha página. Está com a gente, está lá também. É que quando eu compartilhei. Isso, não, eu estou com ela aqui. Ah, beleza. Estou te vendo, Ana. Estou te falando que a gente está até mais bonita no Facebook. Então, vamos lá, né? Felipe, professor, tudo bem? A gente vai iniciar já agora, tá? Boa tarde a todos que estão aqui novamente, tá? Uma boa tarde, tá? Eu me chamo Juan Diego Pires, sou professor de Geografia, faço parte dessa idealização, né? Sou um dos idealizadores desse projeto, junto com o professor Felipe Kevin, que hoje está fazendo parte desta mesa aí, e como convidado especial nós temos aqui o professor Enilson Souza, da Universidade Federal do Estado do Pará. O título da nossa live de hoje, da nossa conferência, é os métodos de pesquisa na ciência geográfica. Essa mesa é composta pelo professor Enilson Souza, professor Felipe Kevin, e eu vou mediar este debate sobre essa discussão. Como uma forma mais formal, vou ler aqui o currículo do nosso convidado, professor Enilson,
e, posteriormente, do professor Felipe Kevin. O professor Enilson é diretor da Faculdade de Geografia do Campus Universitário de Ananindeua, Pará, coordenador da pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente pela UFPA, Ananindeua, é doutor em Ciências Ambientais, avaliação da contaminação por mercúrio na foz do Rio Tapajós e exposição ambiental à população de Santarém, Brasil, pelo PPGCA, UFPA, Embrapa, parceria com o Museu Emílio Gueldi no ano de 2016. É mestre em Geociências pela Universidade Federal do Amazonas, em 2009, e possui graduação em Geografia, bacharelado pela Universidade Federal do Pará, e graduação em licenciatura plena em Geografia. O professor Felipe Kevin é mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará, pelo Programa PPGEL, especialista em Ensino de Geografia pela Universidade Federal do Pará e Ananindeua, graduado em licenciatura plena em Geografia pela Universidade do Estado do Pará, pela UEPA, foi ganhador do prêmio Melhor Trabalho de Conclusão de Curso em Geografia da UEPA no ano de 2015, com a monografia intitulada Geografia e Fenomenologia por uma Ontologia do Espaço e do Lugar. Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia Moderna e Contemporânea, Territórios Emergentes e Redes de Resistência na Amazônia, o TERRA. Esses são os nossos palestrantes de hoje, que estão envolvidos aqui na mesa intitulada Métodos de Pesquisa na Ciência Geográfica. Tá? Eu passo a fala, neste momento inicial, para o professor Enilson, tá? E, posteriormente, da fala do professor Enilson, o professor Felipe pode iniciar a sua fala. Lembrando que a gente vai estender essa discussão, né, esse debate aqui até aproximadamente aí às 4 horas e 15 minutos, tá? Às 16 horas e 15 minutos, e depois a gente vai abrir para o debate, por conta do tempo do professor Enilson, né, que está com uma dificuldade aí de acompanhar durante toda a programação que a gente havia combinado, tá? Então, por esse motivo, problema de saúde, a gente vai reduzir. Nesse momento. Olá, gente. Boa tarde. Que legal estar aqui. Agradecendo aí ao Felipe Kevin, que é uma pessoa que eu admiro muito, ao Juan, também, que é um cara que está aí na batalha. Achei maravilhoso, sensacional essa iniciativa de vocês, né? Se faz necessário mais trabalhos dessa natureza. A gente está em quarentena, mas nós ainda estamos vivos, né? E todo mundo aí em casa precisa de uma forma ou de outra de algum estímulo, né, para dizer que a gente está aí, está batalhando, muito mais ainda hoje, no Dia do Geógrafo, viu? Nós temos um dia só para nós. Então, muito obrigado mesmo, forte abraço, brigadão. Só uma correção, Juan, essas informações que você catou aí, você deve ter pego no meu currículo. Do Lattes, isso. Por direito mesmo. Eu não estou mais na faculdade de Geografia como diretor da faculdade, tá? Eu faço parte do quadro da faculdade, mas eu não estou mais na direção da faculdade. A direção da faculdade está com uma colega nossa lá, tá? Então, queria fazer tá ok, professor. Por justiça mesmo, com a professora Luciana, que é a nossa nova diretora. Beleza? Então, eu acho que é só essa apresentação aí entre o Felipe e a gente continua. Como é que a gente vai funcionar a dinâmica? Professor, o seu áudio está um pouco baixo.
novamente, eu não estou conseguindo captar aqui a sua informação, a sua fala. O seu áudio está baixo novamente. Eu não estou conseguindo. Isso. Vamos ver se a gente consegue aí normalizar de novo. Se eu quer experimentar sair e depois entrar novamente. Eu acho que a gente está apresentando aquele mesmo problema de ainda há pouco. Né? Isso. Deixa eu tentar resolver aqui, Felipe. Oi. Olá. Oi, tá tudo bem agora? Tá normal. Agora, né? Beleza. Fica até melhor aí. Então, a dinâmica vai ser como? Eu acabei de fazer uma falazinha aí, o Felipe entra, como é que a gente vai fazer? Vai ser um ping-pong? Isso. Vamos fazer um tempo de fala, vamos lhe conceder um tempo de fala aí de aproximadamente 30 a 40 minutos, e depois o professor Felipe entra também para fazer o mesmo tempo de fala, entre 30 e 40 minutos. Tudo bem? Tá. Aí depois a gente abre para discussão, para as perguntas, para responder as perguntas. Tá? Tá certo. Então, gente, só para explicar a fala do Juan no início da nossa entrada, eu peço desculpa pelo óculos escuro, não é boçalidade, não é querer se aparecer, é porque, de fato, o óculos escuro é de grau. Como eu troquei agora recentemente o grau, eu não consigo ver vocês. Então, eu preciso estar com esse óculos escuro porque o meu outro, a lente já venceu, tá bom? Então, para justificar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou preocupado com isso. É porque o problema está aqui comigo. O problema está comigo, não está aí com vocês, não. Tá, beleza, né? Então, gente, no que diz respeito à proposta que foi passada para a gente, eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu já trabalho há algum tempo na universidade, e com essa temática que o Felipe, eu não sei por que ele me botou nessa saia justa de métodos e pesquisa em ciência geográfica, né? Porque eu queria justificar, até por respeito aos colegas que trabalham especificamente com a área, que eu não sou um teórico desta área. Tá? Então, por favor, para ficar bem claro, nós temos excelentes nomes, né, que trabalham e que discutem com essa área. Mas a gente combinou, antes de entrar aqui com a gente, que a gente ia fazer uma fala dentro dessa questão de métodos e metodologia mais voltada para o dia a dia, para a prática em si, até para não afrontar nenhum colega que discute e que desenvolve trabalho a vida inteira dentro da universidade na área, tá bom? Eu costumo fazer, dentro das minhas atividades acadêmicas, muitas atividades práticas, né? E isso talvez tenha chamado a atenção do Felipe e de algumas pessoas, porque na pedagogia foi o primeiro momento que eu tive contato com as disciplinas voltadas para a metodologia. Então, a faculdade de pedagogia, ela oferece, lá pelo final do curso, ela oferece algumas disciplinas pedagógicas para atender o profissional que vai trabalhar na pedagogia. Então, tem uma disciplina chamada de FTMs, né? Então, F de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Geografia, de História, de Química, eu não lembro quais as outras disciplinas, né? Então, durante muito tempo, particularmente a partir de 2004, o interior do estado do Pará, dentro da Universidade Federal do Pará, tinha dificuldades de arranjar profissionais nesta área da metodologia, do método de metodologia aplicada à geografia para trabalhar no interior. Acabou que eu estava por Santarém e fiquei atendendo as faculdades de pedagogia pelo interior. E a gente percebeu uma dificuldade muito grande, porque são 75 horas, você imagina só o que é isso. Você pegar um profissional que está trabalhando todos os teóricos voltados mais especificamente para a formação de um profissional da pedagogia, de repente você em 75 horas tentar formar ele que meio que as avessa um geógrafo, né? Então fica muito difícil, mas apesar de que 75 horas é uma carga horária razoável, lembrando que a carga horária das disciplinas ultimamente na faculdade está de 58 horas, né? Então 58 para 75, então acaba sendo um número, do ponto de vista da carga horária média da faculdade, considerado, mas não é o suficiente para você trabalhar a metodologia
métodos e metodologias aplicadas à geografia para a pedagogia. Então, isso foi um desafio muito grande. Então, de 2004 para cá, eu vim penando, né, discutindo, lendo um pouco sobre o que a gente pode fazer para tentar ajudar, digamos assim, ou contribuir com os profissionais que vão formar pedagogo, para que eles possam ter minimamente um pouco de condições para trabalhar a geografia dentro da pedagogia, né, particularmente nos anos iniciais, né, como eles gostam de chamar, mas nos anos iniciais de ensino, né, que vai do primeiro até, eu acho que é o 5º ano agora, né? E o que a gente presenciou muito é que eles se queixavam muito, porque a gente chegava lá, eu particularmente levava um monte de livro do Milton Santos, Rui Moreira, levava os nossos teóricos clássicos e os mais atuais, levava para ele, eu levava um compilado de textos para esses camaradas da pedagogia, olha, vamos ler isso, vamos fazer aquilo, etc e tal, e no final acabar com uma sequência de seminários, um capítulo de um para outro, um capítulo do outro para vários grupos, com um grupo de 40 alunos, né? Tinha pouca evasão naquela época, a pedagogia, e ao fim, quando a gente fazia uma avaliação, a gente percebia que não adiantou muita coisa, né? Os profissionais continuavam aqueles frustrados, sem saber o que fazer com aquele acúmulo que a gente, em 75 horas, tentou dar. Ele não conseguia, muitas das vezes, quiçá o grupo que ficou para trabalhar Milton Santos, mas ele não conseguia entender o que o Milton Santos falava nas suas mais diversas obras, o Rui Moreira, ou naquela época tinha uma discussão muito grande com a Berta Becker em relação à Amazônia, né? A Berta Becker, Carlos Walter, enfim. Isso foi me consumindo muito. E a partir dos profissionais da pedagogia, a gente começou a tentar adequar nossas aulas, nossas atividades para uma realidade mais próxima do dia a dia. Então, eu sempre tive muito medo, e tenho muito medo de falar isso, porque quem discute essa área da geografia, métodos de metodologia na geografia, são teóricos, os caras fizeram mestrado e doutorado nessa área, então eu fiquei muito preocupado de como eu iria ser recepcionado na geografia, fazendo uma atividade, pegando a realidade do dia a dia do discente, trazendo para a sala de aula e mostrando que ele poderia ser o protagonista daquela ação e fazer com que o aluno não tivesse aquela reticência em estudar geografia. Você imagina só, geografia ou estudos amazônicos também, que o profissional, o licenciado em geografia acaba dando. Você imagina o que é o terror, Felipe e aos demais, é você, numa sexta-feira, dar aula de estudos amazônicos depois do recreio num 6º ano. Esse 6º ano, para quem não está acostumado, é 5ª série. Eu acho que o Felipe lá em Juruti deve estar passando por alguns perrengues desses, né? 6ª série, você dá a aula depois do recreio na sexta-feira. Então, o aluno já não gosta da geografia. Pega um professor chato, que passou a semana inteira dando... ainda está no final das suas 40 horas, ou 240 horas, dependendo de que regime você esteja trabalhando. Então, a gente, pelo menos, tem que ser mais criativo, né, mais proativo, sem fugir do objeto, ou minimamente tentar não fugir do objeto da geografia. Você está entendendo? Do espaço geográfico, da construção, enfim. Aí começamos a fazer isso com fotografias no primeiro momento. Depois de fotografias, começamos a fazer com vídeos. Esses vídeos evoluíram para maquetes, cartografia tátil, né, que hoje eu tenho até que fazer essa pesquisa, procurar ver os artigos de cartografia tátil de quando eles datam, né, se antes de 2004 ou depois de 2004, para ver se em algum momento a gente possa ter contribuído, porque foi uma cobrança muito grande, inclusive do professor Adilson, que não sei se você conhece, que é o historiador do campo de Ananindeua, que é um cara muito bom, né? Ele, o professor Francivaldo também, que é o coordenador do campus, que me cobram muito do porquê que eu não botei esses resultados, escrevi isso de publicidade, né? Que eu acho que é um erro muito grande da minha parte, né?
Agora, recentemente, nós tivemos um artigo com uma aluna do campo de Ananindeua que publicou lá no simpósio de geografia em Fortaleza. Mas hoje eu percebo que a gente pecou muito, porque a gente tem muito material. Se você for na própria página do Facebook, ou se você for no meu YouTube, tem materiais assim fantásticos, que às vezes eu me pergunto se foi eu que fiz realmente aquilo ali. Tá entendendo? Então, foi um pouco tentar fugir desses manuais, ou um pouco tentar dizer assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, tá entendendo? Porque eu não quero que ninguém me compreenda da forma de que não é mais interessante ler os clássicos, ler os teóricos, longe disso, né? Mas a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha, como é que está se usando muito esse jargão, e tentar ver de que forma a gente pode fazer isso, tentar adaptar os métodos, a metodologia que tu usa no teu dia a dia a uma realidade que é factual, tá entendendo? Que a mesma realidade que a gente tem em Belém não é a realidade que eu tenho na Ilha do Marajó, ou em Altamira, ou em Prainha. A gente esteve em Prainha, para quem conhece Prainha, é uma cidade extremamente pequena, com alguns problemas, como a maioria das cidades amazônicas. Eu imagino, Juruti, talvez, em função do próprio projeto, tenha um pouco mais de condição, né? Então, a gente precisa, se você levar para uma disciplina de fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de geografia, e começar só a fazer aqueles grupos de estudos, ou sua leitura, eu não sei até que ponto você vai ter uma produção para a realidade amazônica sustentável. Você está entendendo? Ou a gente começa a trazer o Milton Santos no nosso discurso, na nossa prática, ou então nós vamos continuar levando aquele monte de livro, um monte de folha que o aluno muitas das vezes nem vai ler, ou alguém fez o trabalho para ele, ele botou lá. Enquanto que a nossa prática do dia a dia, eu tenho colegas que decoram até as falas do Milton Santos, ou de alguns outros teóricos. Isso está no livro tal, ele falou isso no livro tal, no capítulo tal, no parágrafo tal, na linha... Está entendendo? Mas aí quando você vai ver a prática do cidadão, não está muito longe da realidade, né? Isso é uma crítica que eu faço, as pessoas às vezes ficam sentidas, né? Deve ter seus motivos, mas porque quando vai no dia a dia, aquela pessoa não está nem aí para aquilo tudo que ela leu, para aquilo tudo que ela propagandeou. Tá? Que é a questão no sentido da praxe mesmo, que você, enquanto fez, saiu recentemente de um grande mestrado, que é o mestrado de Geografia da UFPA do Guamá, sabe melhor do que eu sobre isso. Dessa forma, falar sobre métodos era fazer um levantamento teórico, histórico, né? Histórico muito grande. Que eu não sei se seria interessante aqui, porque a gente continuaríamos naquela parte chata do decorar, de ler alguma coisa, grifar e ficar repetindo. E eu não tenho essa condição, não tenho esse arcabouço teórico, não tenho essa pretensão de ter. Eu acho que tem gente muito melhor do que eu para fazer isso. Então, a ideia é a gente tentar fazer aqui o que a gente vem fazendo, né, para melhorar ou para tentar buscar outra coisa. Infelizmente, durante esse longo tempo, também pelas próprias oportunidades que foram surgindo, né? Eu fui para a metodologia, eu fui para pedagogia, particularmente, algumas vezes dei também aula na geografia nessa área, muito mais por necessidade, né? De não ter alguém, vai lá e a gente vai lendo uma coisa aqui, outra ali, mas a minha área é mais voltado para a geografia física mesmo, para o meio ambiente. E os métodos de pesquisas na área da geografia física, na área da cartografia, que é o meu viés, eles são bem diferentes da área da geografia humana, o que não devia ser, porque desde a década de 80, da década de 90, que é quando eu entro na universidade, a gente vem tentando fortalecer o discurso de que a geografia é uma só, que a geografia não tem fronteira, não tem geografia humana, geografia crítica, geografia física. Existem
ou mesmo a cartografia, né? Vamos dizer, porque muita gente costuma separar assim, nós temos 3 geografias, geografia humana, geografia física e a cartografia enquanto ferramentas, né? Mas seria ideal, pode ser meio utópico, que nós fôssemos apenas geógrafos e que nós, na faculdade, pudéssemos sermos trabalhados ou instruídos a saber trabalhar e perpassar por essas fronteiras que muitas das vezes nos afastam muito, né? Um geógrafo que está mais ligado para a área da geografia física, ele não ousa falar ou fazer nada, ou sequer fazer parceria com alguém que faz parte de um discurso mais voltado para a geografia física. Isso, durante muito tempo, foi uma barreira para nós no Pará. E essa barreira se perpetuou, que hoje você tem grupos que não são mais grupos que fazem estudo na geografia humana ou na geografia física, são grupos rivais mesmo, né? Grupos rivais que não contribuem em nada para o crescimento do pensamento geográfico na Amazônia, no Pará, no Brasil e no mundo. Está entendendo? E chegamos ao ponto de a geografia foi perdendo espaço nos mais diversos campos e área de atuação. Por exemplo, o bacharel em geografia, né, por ter uma formação um tanto quanto incipiente ou deficitária durante a graduação, esse camarada não consegue acompanhar o que está sendo feito hoje com os avanços dos métodos da geografia física, da geotecnologia, sabe? Que não só a geografia, mas o mundo está se transformando. E com esse novo mundo que está vindo aí, as coisas são muito mais sérias, que precisam serem ressignificadas por nós enquanto geógrafos. Então, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de não avançar em cima desse discurso. Claro, não quero que a grande crítica dos colegas, acho que foi o professor Genilton que falou ainda há pouco no meu Facebook, obrigado, forte abraço, meu querido amigo, né, que ele disse assim, que a geografia continue se reformulando, algo nesse sentido, mas está no meu Facebook, para além apenas da descrição, né? Sim, nós não podemos entender, não podemos aceitar o geógrafo apenas como um profissional que vai descrever algo. O geógrafo faz parte dessa paisagem que ele descreve, você está entendendo? Mas a gente não pode negar, isso é uma leitura minha, né? Posso estar equivocado, o Felipe pode contribuir aí, é que a gente não pode se furtar a esse novo mundo que está aí, né? Eu acho que a geografia humana vai ter um papel significativo no sentido de como, não só o historiador, mas o geógrafo, como vai ser feita essa nova leitura desse mundo que está vindo aí, desses jogos de poder, desse jogo de disputa, dessa geopolítica, dessa geografia política, desse novo cenário. Você está entendendo? Está posto aí um cenário que é um campo vastíssimo para os geógrafos que discutem a geografia humana, que discutem a geografia agrária, que tudo vai mudar. É como se, eu ouso a falar, é como se tudo que você estudou vai ter que colocar num canto, peraí, eu preciso ressignificar, preciso reavaliar, preciso, como diz no meu interior, eu preciso espiar esse novo mundo que está aparecendo aí. E as relações todas vão mudar. E é inevitável que na geografia física isso também ocorra. Sob o ponto de vista do que nós estamos fazendo hoje. Veja bem, nós estamos numa videoconferência, eu na minha residência, o Felipe na residência dele, o Juan na residência dele, todos em nossas residências, mas falando para o mundo, né? Então, são esses novos métodos que a gente vai ter que aprender, essas novas metodologias que terão que necessariamente ser incorporadas ao dia a dia do profissional da geografia e ao dia a dia da sala de aula. Veja que no início da nossa entrada eu estava apanhando, e eu tenho um canal no YouTube, que eu Fala Meu Príncipe, visita lá, inclusive, né? Que eu tenho teria pelo menos um certo costume de trabalhar com tecnologia.
eu apanhando aqui, sabe? O fone de ouvido que eu estou com um gimbal, né, que é isso aqui, né, o equipamento que ele faz, que por sinal é chinês, da DJI, então ela pega a câmera só um parênteses, pega a câmera do drone, né, que faz esse movimento de um punho, e põe e cria as primeiras. Isso primeiro era uma câmera, depois virou suporte de celular. Então, eu apanhando aqui, né, que já tenho uma certa experiência, agora você imagina, então, os profissionais da minha geração, que estão com a minha idade, um pouquinho mais velho, a dificuldade que esses camaradas irão ter ou já estão tendo desse novo mundo que está aparecendo. Observem que os profissionais da área da geografia, que estão em sala de aula, educação básica, que estão vinculados a escolas particulares, particularmente as grandes escolas, as grandes grifes da educação, eles não estão parados, eles estão dando aula online. Mesmo o Estado, é claro que o Estado ele pegou alguns professores e estão dando aula ou conteúdo para os demais, mas nas escolas particulares eles estão trabalhando. Aí você imagina um profissional da geografia dando aula de geografia com uma tecnologia que ele não conhece. Essas reuniões virtuais das quais nós estamos participando, salvo engano, dos que eu conheço, os mais famosos, tem uns 4 ou 5 tecnologias, plataformas que fazem isso. Essa nossa, tem a Meet, essa que a gente está fazendo agora, tem a Meet do Google Meet, e parece que tem mais umas 2 ou 3. Né? E você dar aula, veja, eu comecei dando aula com cuspe e giz. E Felipe, quando tiver meu tempo, tu dá um alô aí, que eu costumo falar assim, né? Então, eu comecei dando aula com cuspe e giz, que você tinha que aprender a saber dividir o quadro em tamanhos iguais, com letras bacanas, e fundamentalmente dessa parada é ótimo, pelo amor de Deus, né? Fundamentalmente, desse momento da geografia lá na década de 90, e no interior ainda tem muito isso, né? Você tem que saber desenhar o globo terrestre perfeitinho, com os meridianos, os paralelos, era algo fantástico, né? E quando começaram a entrar já os retroprojetores, né? Começaram o avanço técnico, que sai do mimeógrafo, para quem não sabe o que é mimeógrafo, era o equipamento que simulava uma máquina de escrever, que a gente imprimia, fedia álcool, saía todo pintado de azul. Enfim, aí sai da máquina de escrever, vamos para o mimeógrafo, depois para Xerox, etc. Isso foi uma dificuldade muito grande. Eu lembro que para você ter uma tela, uma lâmina de retroprojetor colorida, era um negócio extraordinário. Então, esse avanço veio nas últimas 2 décadas, ou até menos, como uma terceira, quarta onda de desenvolvimento industrial, numa velocidade tão extraordinária que meteu medo. E é esse papel que a gente precisa começar a olhar, principalmente você, Felipe, que é um pesquisador que tem um futuro brilhante na educação, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Temos que parar para ver qual é o novo papel do geógrafo nesse novo cenário, nesse novo espaço geográfico, nessa nova configuração de poder, onde vem uma China aí avassaladora, né? Que o próprio, eu acho que foi o John Biden, não, foi um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, fez uma leitura fantástica sobre a China, quando perguntaram por que a China está crescendo e deverá ultrapassar os Estados Unidos, se não já ultrapassou em todos os sentidos. Ele fez uma leitura que, entre outros pontos, ele pontua que a China, nos últimos 45 anos, 49 anos, dá para cá, né? 49, Revolução Socialista lá, o que acontece? A China não entrou em guerra, a China não ficou invadindo países. Isso não é uma leitura do professor Nilson, é uma leitura do ex-presidente, vice-presidente dos Estados Unidos fazendo disso. Isso facilitou com que a energia fosse capitaneada ao desenvolvimento do povo chinês. E, é claro, a China é um continente, gente. A gente também não pode aqui achar, mas você faz uma fala dessa, alguém diz, mas tem miserável no interior da China. Sim, claro que tem. Mas, se você perguntar para qualquer doutor que fez doutorado em qualquer lugar fora do Brasil, em qualquer laboratório do planeta,
quando você olhava para a direita ou para a esquerda ou atrás, tinha 2, 3, 4 chineses fazendo estágio. Então, o mundo qualificou os chineses a um tamanho que chegou hoje. Enquanto que o Brasil, com Ciência Sem Fronteira, a gente mandou uma meia dúzia de milhão de pessoas para fora, quando voltaram, os caras estavam desempregados, porque não foram absorvidos, não foram capacitados, não se deu continuidade a isso tudo. Então, fiz esse parênteses aí, a China aparece com um novo cenário, e aí, como nós, geógrafos, vamos nos inserir nisso aí? Qual o papel? Porque se você observar, nós temos colegas, inclusive dentro das faculdades, das universidades, que não têm a menor noção do que vão fazer daqui para frente. Né? Que a gente citou a questão dos MITs, até quando? Vocês já pararam para pensar que esse ano de 2020 ele pode ter sido perdido, entre aspas, que a gente não vá mais dar aula o ano inteiro? Isso é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Porque a previsão é de 1º de julho, mas tem escolas que já estão botando para agosto, com redução dos dias letivos, mas mesmo assim. E como nós vamos fazer pesquisas com essas condições? Ou nós aprendemos a trabalhar com as novas ferramentas que estão aparecendo, que foram disponibilizadas e que nem sempre a gente tem acesso, né? Mesmo essa tecnologia, você precisa de uma internet veloz, que é o mais barato que você encontra na região metropolitana, é de R$110. R$110. Você imagina que R$110 para um professor que trabalha numa escola particular, uma carga horária de R$16 a hora. Isso eu estou botando por muito, né? Alguns dizem que estão pagando R$12 a hora, então 12 vezes 2 aulas por semana, às vezes 5,25, certo? Ainda estão pagando o fator. Tirar R$100 para pagar uma internet, esse cara está fora do mercado, ele está fora do mercado, está fora da pesquisa, que é o objeto do nosso trabalho, está fora de tudo. Ou quem está no interior, que mesmo tendo essa disponibilidade de R$119 para pagar, não tem internet para ser oferecida. Então, nós estamos vivendo um dilema que, claro, discutir métodos é importante, mas se a gente não discutir as novas ferramentas que estão aparecendo para a gente oferecer, utilizar como metodologia para a aplicação desses métodos, de nada vai adiantar, no meu ponto de vista. Porque método e metodologia, eles têm que caminhar junto. Dependendo do método que você escolha para desenvolver sua pesquisa, claro que a escolha do método vai muito de uma série de questões, inclusive do ponto de vista ideológico do pesquisador. Né? Mas se eu escolher um método, escolher a metodologia errada, eu posso chegar a um resultado que vai ser um outlier do que eu havia levantado lá na minha hipótese. Ou seja, aquele teu resultado vai ser completamente fora da curva de todos os outros pesquisadores que desenvolveram trabalhos semelhantes. Né? E nós, na geografia, eu, com muita modéstia, acho que precisamos ressignificar, reavaliar qual o papel do geógrafo nesse novo mundo que está nascendo. Né? Quais os métodos, quais as metodologias vão poder continuar se aplicando, digamos assim, a esse novo mundo, a esse novo cenário. Você está entendendo? Eu acho que eu tomei muito o Felipe já, o nome de o tempo de vocês, né, Juan, Felipe? O Juan tinha tomado café, né? Não trouxe pra gente. Não, professor, tá tranquilo. Desculpa, eu falo áudio, muito. Tá sem áudio. Não, tá bem legal de ouvir. Tá muito bom. Que bom, que bom. Eu fiz meu mestrado. Estava desligado o meu microfone. Ah, tá. Eu fiz meu mestrado, para você ter uma ideia, eu estava falando no início da nossa conversa, eu fui muito ousado, corajoso, não sei como. Eu saí da geografia e fui para a geologia, onde eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos maiores pesquisadores do Brasil, que são paraenses,
e são amazonenses. Eu fui orientando do professor, co-orientando do professor, gente, pelo amor de Deus, da geologia, depois eu falo, senão eu vou apanhar dele, Pedro Valfi, desculpa. Então, o professor Albertino Carvalho foi o meu orientador no Amazonas, era um projeto casadinho. Como eu estava em Santarém, né, a UFPA, a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, cria um mestrado lá, mas tinha que ser tutelado pela UFPA. Né? Então, como eu estava em Santarém, eu poderia cursar, fazer matéria cá e lá. Eu conheci o professor Albertino. Então, eu caí, de fato, de paraquedas na geologia, cara, para aprender sensoriamento remoto numa versão do ArcGIS 9.3. Sem, de fato, saber qual era o meu objeto de pesquisa, ou conhecer, né? Sem conhecer o que método eu ia utilizar, sem conhecer metodologia nenhuma do geoprocessamento, porque aquele momento, eu acho que era 9.1. Observe que a versão do ArcGIS já está em 13 ponto alguma coisa, se não já chegou a 14 ou 15. Eu tenho uma versão mais antiga, que é a 13.2, se não me engano, 12 alguma coisa, que está funcionando e não dá também para você ficar comprando ou utilizando alguns artifícios para ter essas assinaturas. E aí, eu fiquei perdido lá. Né? Fiquei perdido, tive que aprender o que é método, metodologia, ferramentas, da geologia. Eu tive que sofrer bullying, eu não sabia conceitos básicos de geologia, conceitos básicos mesmo, porque a gente não vê. Eu não sabia mexer no ArcGIS, porque na época o geoprocessamento que eu tive foi com um queridíssimo, já desencarnado professor Nailson, que não tinha professor, e a gente tinha que formar, e ele fez essa gentileza de dar disciplina em forma de seminário para a gente. Então, eu não tinha estudado o geoprocessamento em nenhum lugar. Né? E tive que praticamente fazer lá. Nesse intervalo, eu estava na pedagogia, dando FTM de geografia. E foi complicado. E depois, eu sou tão maluco, que passa muito bem para essa questão de metodologia, que eu estava lendo algumas coisas, inclusive, né? Que eu, não contente disso tudo, depois de ter sofrido tudo isso, eu estou com o cabelo branco mais por causa dessas questões, eu saio da geologia e vou lá para ciências ambientais, dentro da meteorologia, fazer ciências ambientais, estudando o mercúrio. Ou seja, eu saio do mestrado, aprendo a ferramenta, né? Então, pego um método da geologia, domino a ferramenta, treinado aqui no IG, e quantifico as ilhas lá de frente de Santarém. O Rio Amazonas, para quem não é da geografia, que esteja assistindo a gente, o Rio Amazonas ele é um rio barrento, com uma carga d'água de material em suspensão muito grande. Então, tanto ele faz o processo de erosão, como ele faz um processo de deposição muito grande, tira de um lugar, põe no outro, tira de um lugar, põe no outro, que em uma dezena de anos, uma década, aparece e desaparece ilhas do dia para a noite, entre aspas, aí. E lá em Santarém, se você olhar no próprio Google Earth, né, aparece lá algumas imagens, um mosaico de imagens de satélite, que você consegue ver lá em frente de Santarém aquelas ilhas ali. E muita gente, quando ficava tomando alguma coisa lá na orla de Santarém, né, tomando um esquisuque por lá, no mascotinho, o pessoal falava muito, aquelas pessoas antigas que estavam vendendo picolé, diziam assim, pô, mas essa ilha tem um túnel que passa por baixo, essa ilha anda, e etc, etc. Então eu disse, gente, esses caras, eles podem não estar sendo tão malucos, de repente essa ilha anda mesmo. E sob o ponto de vista da geologia, ela anda, mas não é anda no sentido literal da coisa, mas é porque é móvel, porque o rio sai retirando de um lugar e depositando em outro. E eu quantifiquei isso, né, no mestrado, que foi péssimo. Hoje eu vejo o meu material lá, eu não sei a técnica, mas o meu texto era muito ruim, cara. Era muito ruim, continua ruim, mas eu já melhorei bastante, né? Mas isso porque eu não conhecia os métodos, a metodologia utilizada na geologia e nem na geografia. Eu tive que aprender meio que na marra. Aí de lá venho para o doutorado, mais maluco ainda, vou estudar
contaminação por mercúrio, que durante a década de 80, né, o mercúrio, o mundo inteiro voltou os olhos para a Amazônia, né? Depois do acidente lá de Minamata com mercúrio no Japão, o mundo voltou os olhos para a Amazônia e todo mundo passou a colocar como a Amazônia, particularmente a região de Santarém, como sendo o centro, o epicentro, abre aspas, da pandemia, né, fecha aspas, da contaminação por mercúrio em Santarém. Então, tudo o que acontecia era na bacia do Tapajós. Nós tivemos pesquisadores do mundo inteiro, canadenses, americanos, europeus, paraenses, começaram a cair lá em Santarém e estudar. E foi senso comum, praticamente, começar a dizer, pô, mas a contaminação é dos garimpos que estão lá no Alto Tapajós, né, na região dos Mundurucus, lá na região de Jacareacanga, e de lá ele vem descendo, passa por Itaituba, passa por todos aqueles municípios de Aveiro, até chegar em Santarém, chega na foz do Amazonas, que é um rio afogado, né? Veja, até isso eu não sabia o que era um rio afogado, porque o conceito de geomorfologia e hidrografia para a gente ficou muito longe dentro da formação que a gente teve, muito deficitária, bem lá atrás. Hoje não é o caso. O Felipe e o Juan sabem disso, né? E somente com o avanço, olha só, dos métodos e das metodologias na pesquisa ambiental, particularmente da contaminação ambiental, que foi possível o professor Bruce Heider Forsberg, por exemplo, que é um americano bem brasileiro, que já vive algum tempo ali em Manaus, trabalhando lá dentro do INPA, eu acho que já deve ter se aposentado, subiu o Alto Rio Negro. Então, veja, ele sai do Tapajós, da bacia do Tapajós, sobe o Rio Negro, e lá no Alto Rio Negro ele começa a trabalhar, coletar tucunarés, e do músculo de tucunaré começar a quantificar esse mercúrio. O tucunaré, porque ele é endêmico, né? Ele é endêmico, ele é quase que monogâmico, né? Ele anda sempre com a parceira dele, né, ali, e ele não viaja muito longe. Então, dessa forma, dá para você não contaminar o teu resultado, porque se esse tucunaré ele aparecer contaminado aqui nessa região de uns 300 metros, de um alqueiro, coisa parecida, ele se contaminou ali, porque ele não vai para muito longe, então não tem como ele ter se contaminado longe, ele se contaminou ali, né? Então, por ele ser endêmico, ele começou a trabalhar e começou-se a perceber, peraí, mas esse tucunaré não está no Tapajós, né? E solo também. Solo foi um outro objeto que ele quantificou, né? Que ele passou a estudar. Né? Então ele começou a estudar solo. E esse solo lá do Alto Tapajós, lá já próximo aos Yanomamis, né? Lá perto lá da Cabeça do Cachorro, lá para São José da Cachoeira, não? São Gabriel da Cachoeira. Lá para São Gabriel da Cachoeira. E onde estão? Você começa a fazer o seguinte questionamento: de onde está vindo a fonte de contaminação de mercúrio para o Alto Rio Negro? Bem, poderia ser do polo industrial, mas o polo industrial de Manaus, da Zona Franca, está lá na foz do Rio Negro. É inimaginável você imaginar de contaminar por mercúrio ou qualquer outro metal pesado na foz do Rio Negro e esses poluentes estarem chegando lá no Alto Rio Negro. O que mais? Grandes cidades. Para lá você vai ter São Gabriel da Cachoeira, que está mais lá em cima e não tem como contaminar. Enfim, surgiram diversas hipóteses levantadas pelo próprio Bruce Forsberg da origem dessa contaminação. Então, de lá, muitos pesquisadores pelo mundo começaram a fazer essas perguntas, né, levantar hipótese sobre essa contaminação. Né? Que já sabia que a indústria era uma fonte de contaminação, já sabia em função de Minamata, que já sabia que o garimpo poderia ser um dispersor ou uma fonte de contaminação, também já sabia, até que começou a levantar um novo paradigma, que a contaminação de solo, do mercúrio, de solo, perdão, a contaminação por mercúrio no solo não seria necessariamente antrópica pelos garimpos, ou só pelos garimpos, que outros fatores estavam contribuindo para isso. Entre esses fatores, adivinhem,
nós levantamos uma hipótese de que o solo, o próprio ambiente, estava contribuindo para isso. Ou seja, veja só, nós saímos de um paradigma na década de 80 para um novo paradigma que vai ressignificar a discussão da contaminação por metais pesados relacionados ao mercúrio na Amazônia. Já no final da década de 90 para início da década de 2000. Aí um geógrafo sai de Belém, na época já estava em Santarém, e resolve quantificar isso. Foi um terror, cara. Porque eu tive que desenvolver, eu tive que pegar o Instituto Evandro Chagas, que, para quantificar as amostras de água, de amostra de água que a gente trazia, ele tinha todo um método de pesquisa e ele tinha todo um protocolo que deveria ser seguido em loco, ou seja, eu saía daqui com todas as orientações, todo o protocolo do professor Marcelo, que é um grande pesquisador que o Instituto Evandro Chagas tem na seção de meio ambiente, ia para o meio do mato, fazia as coletas de solo e água com todo um trabalho, trazia para cá, né? Tinha que congelar, enfim, bem complicado. E a partir de absorção atômica, a gente chegava à conclusão qual o teor de contaminação que aquele solo, aquela água tinha, porque o CONAMA ele estabelece um nível máximo, que a partir daquele parâmetro, né, que no caso do mercúrio é 0,0002 ppb, eu acredito, ppb por litro de mercúrio, começaria a ser contaminante, né? Então, a gente chegou à conclusão lá que as amostras que nós coletamos naquele momento, estão todas georreferenciadas, está na minha tese, tá? Elas estavam com o valor de mercúrio acima do recomendado, acima do aceitável pelo CONAMA. Né? Gente, eu tomei muito tempo, pelo amor de Deus. Espero que não tenha sido muito prolixo também, né? Tranquilo, professor. Oi, Felipe, você está bem? Eu acho que o Felipe travou aí, né? A imagem dele? Tá travado aqui. Tá travado. Talvez seja a conexão dele. Professor, vamos fazer assim. O senhor continua a sua fala enquanto retoma aqui o Felipe, né? A imagem, a estabilização da imagem dele, aí depois ele faz a fala dele, tá bom? Para depois a gente abrir para as questões. Então, como eu estou falando para você, né? Eu, particularmente, eu não domino os métodos e as metodologias usadas no campo da geografia, que a gente chama de geografia humana, né? Eu nem tenho leitura suficiente para isso, nem ousaria, né? Porque o que a gente lê é muito superficial, mas o necessário para a gente também não ficar, né, devaneando ou coisa do tipo. Nós temos colegas que viveram a vida inteira, mestrado, graduação, mestrado, PIPET, PIBIC, né, e mais, mestrado, doutorado, pós-doutorado estudando isso, para mim é complicado, né? Isso. Já na área da geografia física, um pouco desses métodos e dessas metodologias a gente já tem um pouco mais de domínio, né? Inclusive, eu queria convidar Juan e aos demais para a gente dar uma sentada e trabalhar a questão da drenagem. O pessoal fala que eu falo tudo, quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e falo, exponho. Eu não tenho muito isso comigo, né? Eu tenho um projeto de pesquisa na UFPA chamado Projeto Metrópole. E o Projeto Metrópole, ele abrange toda a região metropolitana de Belém, né? E aí eu incluo Barcarena e Abaetetuba, porque, veja, a criação de áreas metropolitanas, elas aparecem na Constituição brasileira. Quem é que tem a prerrogativa de criar uma região metropolitana e quem pode, quais as exigências, né? Então, a região metropolitana de Belém, a famosa RMB, ela não inclui Barcarena e Abaetetuba. E nós, enquanto geógrafos, sabemos, sob o ponto de vista da geografia, tanto Barcarena quanto Abaetetuba fazem parte da região metropolitana de Belém. Há um processo de conurbação muito grande.
há um processo, uma influência de Belém, não só de Belém, mas da região metropolitana, muito grande sobre esses dois municípios, né? Eu só não ouso dizer que Barcarena é uma cidade dormitório, porque lá nós temos todo um projeto, toda a Albrás, Alo Norte, todo um processo de industrialização que não nos levaria a caracterizar como uma região, como uma cidade dormitório de Belém. Mas muita gente, e o próprio Campos de Ananindeua é um exemplo disso, mora em Barcarena e trabalha e estuda em Belém. Você está entendendo? Então, assim como Abaetetuba, né? Então, dentro do projeto Metrópole, a gente incluiu Belém, deixa eu até ver se eu ainda consigo lembrar de todas, né? Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Isabel, Benevides, né? Santa Maria, Castanhal, eu acho que eu esqueci de uma, né? Barcarena, que a gente incluiu, mesmo não estando na lei, Abaetetuba, eu acho que está faltando uma. Santa Maria, eu devo ter falado? Santa Maria, não. Santa Maria do Pará não é, mas eu esqueci de uma aqui próximo, com certeza. E a gente incluiu, e a gente começou a trabalhar, Juan, que dá para você como se fosse um verdadeiro guarda-chuva, né? Então, não um programa, não um projeto, mas um programa, onde cada colega nosso começou a botar os seus projetinhos aqui dentro, e a gente começou a fazer um trabalho muito bonito, que culminava todo o final de ano com um grande seminário, com os projetos, com os trabalhos apresentados dos alunos, e quando houve a escreveu uma pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente, a gente conseguiu aprovar, foi coordenador dessa pós-graduação no campus de Ananindeua, e os resultados da pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente, associado aos bolsistas ou aos voluntários do projeto Metrópole, davam um seminário extraordinário. E aí, aproveitando, você me permita ou convidar ou plagiar a ideia de vocês para que no próximo projeto Metrópole vocês possam participar, inclusive com essa ferramenta, com essa metodologia que vocês estão usando, que é sensacional. Sensacional. Diga-se de passagem, eu acho que na UFPA, o primeiro TCC defendido online, eu acho que foi no campus de Ananindeua, cara. A gente, eu pelo menos desconheço, tá? Não quero também ser arrogante nesse sentido, mas foi de um aluno da pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente aqui de Ananindeua. Eu estava lá no Centro de Informática da UFPA, Campus Soure, e a gente fez a defesa. Eu achei muito maravilhoso isso, é muito legal, né? Mas vamos lá, meu querido. O que mais eu posso contribuir para não tomar muito tempo de vocês? Oh, glória. Juan, eu acho que o meu sinal caiu. O meu... Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim. Desculpa, oi. Estou ouvindo. Não, desculpa. O meu microfone estava desligado, né? Porque o senhor estava falando, eu desliguei, sempre eu desligo, eu esqueci de desligar de novo. Bem, o professor sim. Felipe, ele teve uma queda na internet, né? Essas coisas acontecem. Sim. A gente mora numa região, né, que tem internet instável, principalmente a dele, onde ele está, né? E aí, mas ele já está voltando, tá? Ele está em Juruti, no município de Juruti. Que próximo lindo, cara. Já na fronteira com o Amazonas, né? Eu dei aula lá. Eu dei aula lá porque o campus... Vamos contar um pouco de bastidores do UFPA. Eu trabalhava lá no campus da UFPA em Santarém, né? A gente atendia todos aqueles municípios, né? Então, tanto atendia dando aula, como a gente atendia em orientação. Então, eu trabalhei com alunos e fui lá de Itaituba, Almerim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Juruti e Terra Santa. Aí ele tem Juruti Velho e Juruti Novo, né? Eu acho que ele está em Juruti Novo, se não me engano, né? Então, é um município muito... Eu não conheço a região, não sei como é que é regionalizado o município dele, né? Uhum. Não conheço.
Ele tem terra dos dois lados, da margem esquerda e da margem direita do Amazonas. Na margem direita, ele faz fronteira com Santarém. Veja que coisa, como é o estado do Pará, né? Então, na margem direita, o município de Juruti faz fronteira com Santarém, e você vai por terra, de Santarém, pelo Lago Grande até o Juruti. E da margem esquerda, você faz fronteira com Terra Santa e Oriximiná, né, que só vai de barco. Olha que maluco. Olha onde o Felipe Kevin está. Mas eu acho que está suspenso lá também as aulas, né? Porque o prefeito de lá teve, pelo menos pelo que eu vi nos telejornais, estava com Covid, né? Ido para Manaus, não sei se é fake. Essa região, o município de Juruti está com elevados casos de contaminação de Covid-19, né? Uma população pequena de aproximadamente, acho que 90 mil habitantes, que está tudo isso com aproximadamente, acho que mais de 2 mil infectados. Mas Juruti tem 90 mil habitantes por causa do projeto, né? Isso, por conta do projeto, exatamente. Mas é muita gente, Rua. É muita gente, 90 mil pessoas. Mas comparando, por exemplo, aqui com a Baquetuba, que tem mais de 150 mil habitantes, a gente está com aproximadamente 1.500 casos hoje, quase 1.600. Então lá uma população menor e está com muito mais casos, né? Não, eu não falei nem dos casos de lá, eu estava falando muita gente, a população absoluta lá do município. 90 mil habitantes. Pela extensão territorial também, né? Você está comparando com a extensão. Eu acho que tem aproximadamente uns 2 mil agora lá. Em Juruti? Juruti. Nossa. Vai dar 2% da população, né? Exatamente. Quase 2%. 1 ponto alguma coisa. Então, quando chega no ápice, está 3%, né? Então, tá alto. Então, a curva está crescendo lá numa velocidade extraordinária. Falando nisso, Juan, é uma coisa que a gente tem dificuldade na geografia, né, de análise de gráficos e trabalhar, representar os nossos resultados em gráficos. Eu não sei como é. Tu és da UFPA, né? Formou também na UFPA, né? Não, formei junto com o Kevin na UEPA. Pois então, deixa eu te dizer, como é que está lá essa questão da análise? Apesar de que tem grandes professores lá na UEPA na geografia, o próprio colega que estava com vocês ainda há pouco, esqueci o nome dele. O Rodrigo mas, enfim, Rafael apareceu aqui. É professor. Também estava o Rodrigo, mas estava o... Não, estava... Gente, pelo amor de Deus, eu acho que é o remédio que eu tomei ontem, eu falei para ti. Né? Aí o que acontece? Mas, enfim, como é que está essa análise de dados, de representação de dados do lado de vocês, né? Porque não adianta você chegar, fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, desenvolver um método, né, e não saber utilizar aqueles dados, né, representar aqueles dados, até para que sirva como um modelo, né? Modelo, a gente não sabe modelar isso. Acho que a modelagem de dados para a gente na geografia é complicado, né? É por isso que o Felipe resolveu, né, a gente não é, conseguiu entrar em consenso, sim, para escolher pessoas para esta mesa agora, e no caso a gente pensou no senhor, né, por conta da abordagem, o senhor da geografia física, né, era justamente para fazer esse debate aí com os métodos de pesquisa, né, na geografia física, na geografia humana, como é que os geógrafos têm utilizado, né, e realmente sua fala, assim, foi muito importante aqui nesta discussão, porque mostra, né, a forma de abordagem para cada área da geografia, né, nesse caso, a sua abordagem, né, na geografia física, e que foi, inclusive, né, beber lá na geologia para conseguir aprender coisas que a geografia não deu conta e que na sua fala, né, também a gente percebe, por exemplo, que a geografia física ainda, aqui no estado do Pará, tem muita dificuldade, assim, de consistência através de conceitos, né, de fundamentação teórica mesmo, nos aspectos físicos, mas que de um tempo para cá vem, né, se constituindo como uma força maior, né, uma potência maior. Na geografia física, nós temos muita dificuldade. Eu acredito, e aí eu não vou dizer nem pelos colegas, eu vou falar por mim mesmo,
né? E dá para perceber que os outros também têm, a gente tem muita dificuldade de abordar, de trabalhar, de refinar os dados que nós conseguimos no campo, né? Por exemplo, se você for na minha tese, né, você vai ver que eu tinha aqui, ó, eu coletava a amostra de água ou de solo, de posse dessas amostras de água e solo, eu trazia para o laboratório central do estado. Então, cada amostra está certificada pelo laboratório central do estado, depois pelo Instituto Evandro Chagas, e ao coletar essa amostra, eu também tirava o ponto, georreferenciava amostra por amostra. Então, cada amostra de água ou de solo, ela está georreferenciada, está quantificada, está certificada, para que, sob o ponto de vista da ciência, os meus resultados não possam ter sido questionados por absolutamente ninguém, não, mas poderiam ter a certificação dessas amostras, tem a garantia que a análise delas foi feita por um método reconhecido, pelo método científico reconhecido mundialmente. Você está entendendo? A partir desses resultados, então, eu já tive todo esse trabalho de campo, né, fiz todo esse legal, que eu particularmente acho super bacana, você ir para o mato, coletar, levar tua draga, levar teu trado, levar teu GPS, levar teu canivete, levar o que for preciso, coleta, traz para o laboratório, georreferencia, traz para o laboratório. Mas aí o que acontece? O laboratório, ele me dava um resultado que era eu trazia um isopor de não sei quantos litros, cheio de material de campo, né, cheio de amostras, foram para mais de 100 e poucas amostras que nós tivemos, né, trazia para o laboratório, e lá o laboratório, quando eu vinha buscar o resultado, o laboratório me dava uma folha, ele me dava uma folhazinha A4, ou mandava um arquivo JVS para mim, com os meus resultados. Aí você põe esses resultados, que podem ser o resultado da tua vida, que vai te levar a publicar um artigo A1 e, consequentemente, com um fator de impacto lá em cima, que vão te catapultar para você ser o cara da ciência da Amazônia. Mas você dá esse resultado, ou esse arquivo do CVS, para um cidadão da nossa área, né, que tem mais limitação nisso, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Aí gente, que absurdo, porque eu imaginava, ou muitos imaginam, que quando você leva para o laboratório, que o laboratório faz a análise, ele vai te dar os resultados desse teu material, qual o índice de mercúrio ou do contaminante, qual metal pesado você estiver estudando, outro contaminante, né, ou mesmo coliformes fecais, se você for trabalhar para essa área, né, qual o índice de contaminante, ele vai te devolver e já te dá lá, olha, esse contaminante está isso. Não. O papel do laboratório é pegar as tuas amostras, analisar e quantificar. Está aqui, olha. Esse aqui é o teu resultado, né? Está aqui. Quem tem que saber o que fazer, como analisar, para quem analisar e de que forma analisar, é o papel do pesquisador. Então, se você pegar essa mesma planilha de dados que eu tive como resultado e dá para um geólogo, dá para um geógrafo, dá para um meteorologista e dá para um estatístico, nós vamos ter resultados diferentes. Porque o objeto de estudo de cada uma dessas ciências, ele é diferente, né? E, fundamentalmente também, os conceitos, as raízes ideológicas e de formação do pesquisador serão necessariamente reportadas nos resultados que ele for publicar. Se você pegar essa mesma planilha e dar para um pesquisador mais conservador, ele vai dar um resultado que pode ser antagônico a um resultado de um pesquisador mais progressista, que era como eu me enquadro e o meu orientador se enquadra, que é o professor Joaquim Queiroz, que, por sinal, um forte abraço, meu príncipe, que é um dos grandes
geoestatísticos do Brasil. Sabe trabalhar resultados extraordinários. E detalhe, o que é mais interessante disso tudo, porque depois o trabalho do pesquisador na área da geografia física, na parte que eu trabalho, né, mais na parte de ambiental, não termina em coletar as amostras, não termina em receber o resultado. Termina e continua com o que você vai fazer com esse resultado. E de que forma tu vai apresentar resultado? Porque o que acontece? A maioria de nós só apresenta resultado de pizza ou de coluna. No máximo, um plano cartesianozinho simples. E a gente observa que a geografia, a geotecnologia estão aí para isso. Se você for ver, nós apresentamos mapas na minha tese, mapas a partir de contaminantes, ou de georreferenciamento contaminante de uma região, a gente faz progressão para onde essa contaminação está indo, em que direção. Veja a importância disso para um profissional da geografia em casos de acidentes, em grandes acidentes, como é o caso de rompimento de barragem, que aconteceram 3 grandes sinistros no Brasil, aqui no Pará, na região de Paragominas, lá em Altamira, que, por sinal, foi objeto de estudo e de TCC de um aluno da geografia lá do Guamá. E nós ousamos a trabalhar com geografia física e com questão ambiental, mas não sabemos representar, ou no mínimo temos dificuldade de representar e de apresentar e de interpretar esses dados ambientais. E nós, enquanto geógrafos, não podemos nos permitir isso, porque faz parte do nosso objeto de estudo. Ou nós não estudamos, o objeto de estudo não é o espaço geográfico e as inter-relações, o que acontece dentro desse espaço. Esses acidentes ambientais estão aí para isso. Eu acho que a gente pode, inclusive, botar aí como tarefa, né, Felipe e Juan, para, quem sabe, vocês se tornarem grandes pesquisadores na área do meio ambiente. Que, por sinal, para quem gosta, você pode fazer o que gosta, militar e dar um trocado bem melhor do que sala de aula. Brincadeira, pelo amor de Deus. Os meus colegas professores vão me matar dessa vez. Eu adoro dar aula, cara. Eu acho que dar aula, eu digo sempre, em tom de brincadeira, falando sério, que a aula é a droga mais viciante que tem no planeta Terra. Quem entrou uma vez para dar aula, ele não larga nunca mais aquilo ali. Pode estar ganhando R$9, uma menta, mas a criatura vai querer estar lá dando aula. Reclama, ele vai estar lá dando aula. Se passar esses 2 meses que a gente está de pandemia, tem professor que está dando aula para o cachorro da vizinha, não só para falar com a vizinha, mas para sentir saudade da sala de aula, cara. Felipe, por gentileza, cara. Sim. Felipe, tá dando para ouvir? Pode falar. Tá, tô ouvindo. Você está em Juruti, Felipe? Ah, tá. Professor, estou aqui em Juruti, já faz 1 ano e uns meses. Adoro, tem muitos amigos aí. Francinei, inclusive, é daí, o prefeito, o filho foi meu aluno. Ainda tem Acari por aí, Felipe? E muito. Opa, congela e manda pra gente. A terra do Acari. Desculpa, Felipe. Estou me adaptando a esses gostos. Não faça isso. Eu estou com piracuí de Acari para fazer bolinho de piracuí aqui. Olha só, né? Mas o senhor já é quase jurutiense, então. Oeste. Então, que o pessoal aqui é muito fã. Então, quando o Juan e eu, né, combinamos de elaborar essa mesa, métodos de pesquisa na ciência geográfica, nós pensamos, por indicação minha, o Juan ele também, com certeza, entrou em contato, e do seu nome, né? Por quê? Porque eu lembro de uma disciplina que o senhor ministrou na especialização. A minha especialização foi lá em ensino de geografia, mas o senhor teve a sua contribuição em uma disciplina que eu não lembro o nome agora. Me perdoe. Mas eu acho que era educação ambiental e ensino de geografia, coisa assim. Isso.
e que nessa disciplina, a turma lotada, o senhor trouxe algumas ferramentas que foram muito interessantes. A utilização, por exemplo, de redes sociais para estar divulgando materiais que são elaborados pelos alunos, né? O senhor exemplificou por meio do Facebook, e que hoje é uma ferramenta de divulgação do conhecimento. Olha só, gente, aqui. Legal, né? Legal, verdade, verdade. E, se eu não me engano, o senhor também utilizou uma outra ferramenta muito legal, que é o Google Earth, né? Google Maps. Isso. E que me fez muito também... bom, viu? E que me fez repensar em novas estratégias de metodologias de ensino, né? Então, não tem como escapar disso. Nós somos professores, então o método sempre vai estar vinculado à prática do ensino. E é como se fosse uma espécie de previsão, porque, por exemplo, hoje, a título de exemplo, a professora Goretti, que tem um projeto muito legal, muito lindo, que é o roteiro geoturístico, na UFPA em Belém. Sim, conheço. E que hoje, em parceria com outro professor chamado Michel Pinho, fazem um roteiro geoturístico, evidentemente que não podem mais sair circulando, mas eles usam o Google Earth e o Google Maps. E aí eles vão fazendo uma espécie de mapeamento de pontos turísticos e contribuindo na perspectiva histórica e geográfica. Então, é uma alternativa, né? Uma possibilidade daquilo que o senhor apresentou para a gente naquela disciplina. E aí eu disse, vamos chamar o professor porque ele tem muito a contribuir, né, nessa prática do ensino. O que me fez até repensar, porque eu confesso que dentro de metodologias eu sou um tanto, digamos, se quisermos separar, eu sou um tanto teórico, né? Eu busco, na verdade, tanto teórico, assim, digo, saiu um artigo meu agora, mais recente, sobre ensino de geografia, mas em comunidades ribeirinhas, estudando a experiência, né, em espaços que não, como a gente chama, de espaços não formais, e no próprio cotidiano dessas populações, e dali esboçando uma geografia que é ensinada a partir da experiência. É muito interessante porque nos faz pensar na própria história, né, dos métodos na geografia, que, como nós estávamos falando na última live de manhã, na mesa de abertura, tem muito a ver com a carga epistemológica que a gente carrega, né? O professor Edi falou muito sobre isso, e como é que isso influencia no nosso pensamento geográfico, até mesmo de como vamos ensinar geografia, a nossa postura e visão de mundo. O que, de repente, eu teria para contribuir aqui nessa mesa seria com relação ao método fenomenológico existencial, que perpassa muito bem pelo que eu estudei na minha graduação, no meu mestrado e alguns artigos. Então, dentro dessa perspectiva fenomenológica, muito acredita-se que é uma perspectiva que conversa consigo mesmo. Por exemplo, eu estava ouvindo aqui atentamente, e o senhor, o professor Enilson, falando da possibilidade interdisciplinar, metodológica e de ensino da geografia. Então, assim, caminhar pela geografia, posteriormente, andar pelos solos aí da geologia e mergulhar nas ciências ambientais, com influência da meteorologia. Com certeza o senhor deve ter estudado bioquímica ou algo parecido. Então, trazer isso para dentro da geografia é fundamental. Aqui nessa parte do estado do Pará, região oeste, existe um fenômeno que, entre as populações ribeirinhas, principalmente, é um fenômeno muito comum, que é o fenômeno das terras caídas. Então, esse fenômeno das terras caídas tem muito a ver com a geografia, mas, sobretudo, sobre a influência do conhecimento da geologia. Então, como é que esse rio, né, o Amazonas, só um momento, o Amazonas, ele tem um potencial tão grande de transformador dessa paisagem. Léa, pega aqui para mim.
né? Como é que o próprio Amazonas, que é um signo da Terra, como diria Eric Dardel, ele tem uma influência muito forte nessa transformação paisagística. E, de repente, como é que isso influencia na minha própria visão de metodologia, né? De repente, Perfeito. levar essas crianças, esses jovens, para conhecer, ou então por meio de fotografias, bem básico por enquanto, antes e depois, e mostrar para ele como é que aquela paisagem ela se transformou a partir daquele rio, né? Então, a partir desse momento, eu consegui trabalhar isso para que o aluno pudesse entender o próprio conceito de geossistema, né? O conceito de geossistema, o conceito de ecossistema. Então, a partir desse momento, essa metodologia ela acaba sendo incorporada como uma forma de compreensão de mundo em sua totalidade. Ele não, sem gordura, tá? A partir disso, esse aluno ele começa a ter uma compreensão, mesmo que minimamente, que as coisas, eu digo coisas, me refiro, entre aspas, claro, ao rio, à floresta, o próprio vento também, não são elementos em si, né? Eles são elementos que estão conectados. Então, daí eu consigo ramificar, ou eu consigo até mesmo aproximar o que diz respeito à minha pesquisa, que é a fenomenologia com relação a esse trato, digamos, mais físico da geografia. Então, ele consegue entender que aquela influência do rio, que faz com que aquele solo sofra uma erosão, faz com que ele entenda que aquele rio possui uma particularidade, só que essa particularidade ela possui uma conexão com a própria vivência daquele sujeito. Tem muita carne. Cientificamente falando, geologicamente falando, geograficamente falando, não se fala terras caídas, né? Erosão fluvial. Então, mas dentro do conhecimento ribeirinho, principalmente dessa região oeste do estado do Pará, fala-se fenômeno das terras caídas, porque simplesmente, dentro da concepção popular, as terras caem. Aqui em Juruti, por exemplo, se eu não me engano, na década de 80, as terras caíram aqui na frente, na orla. Então, o Juruti se estendia bem mais lá para frente, só que a partir desse fenômeno, né, as terras elas vieram a sofrer o processo de erosão, consequentemente, claro, elas caíram. Então, é uma história que a população aqui conta muito, né? Então, já envolve, por exemplo, a questão da mitologia, já envolve a questão das lendas, é sempre a cobra grande, ela se movimentou, de repente, o município foi castigado por alguma situação de exploração contra a natureza. Então, entra aí propriamente a questão da percepção ambiental como instrumento metodológico dessa pesquisa geográfica. Então, assim, é impressionante como essas coisas elas estão conectadas. O fator físico e o fator humano. Então, didaticamente falando, existe o fator físico e humano, mas na prática estão conectados, estão interpenetrados, se comunicando. Eu acho que isso é um grande valor que contribui bastante para os métodos de pesquisa na geografia enquanto ciência. Bom, por conta do tempo, professor, tem algumas perguntas também, eu acredito, né, Juan? Sim. Eu trabalhei muito com as terras caídas aí, inclusive a gente tem alguns documentários, umas reportagens no Globo Rural, quando ali em Fátima do Urucurituba, em Santarém, caiu grande parte, né? Também Juruti, por sinal o apelido, o gentílico de Juruti é terras caídas, né? Terra caída. Eu espero que o pessoal não esteja agredindo ninguém aí, pelo amor de Deus, gente. Não, porque quem é de Santarém, quando alguém chama o cara de Santarém de mocorongo, o cara fica meio bravo, né? E o gentílico, não é nem gentílico, eu acho que é o apelido, o codinome, alguma coisa assim, porque o gentílico seria santareno, né? Isso. Então, mas o apelido é mocorongo, aí tem gente de Santarém.
quando chama alguém de Santarém de mocorongo, está chamando com sentido pejorativo, né? E eu tenho 2 filhos meus nascidos em Santarém. Agora, para mim, que sou de Alenquer, é ótimo, é que Chimango, porra, foi o melhor de todos. Melhor do que Pintacuia ou Espocabode, aí o pessoal de Ouro Seminário é puto comigo. Sim. Aí é delicada a situação. Inclusive, Felipe, contribuindo com relação a essa questão, esses fenômenos das terras caídas, eu não gosto nem de falar de erosão fluvial, né, mas precisa se apropriar dessas questões mesmo, bem locais mesmo. Terras caídas, ele inclusive dá o significado para a população, onde ela vai ocupar ou não, porque dependendo do vetor do rio, você pode ter ilhas inteiras que desaparecerão, ou pode ter comunidades inteiras. Gente, nós tivemos que retirar, a prefeitura de Belém, de Santarém, teve que retirar uma população inteira, mas 70 famílias, porque o rio simplesmente sai da frente, que agora eu não quero ir mais por esse tal VEG, para o pessoal daí chama Perar, né, que é o Peral, que é o fundo do rio, né? Então, não quero ir para esse tal VEG, eu quero ir para cá. E quando ele virou para cá, ele deu em cima de uma comunidade. Ele foi destruindo tudo. Então, ele está diretamente ligado à dinâmica da população local, esse fenômeno, gente. Mas, perdão, Juan, você ia fazer o feedback. Eu queria você está salvando essa gravação? Está tão bonito. Vai ficar salvo. É porque muito eu esqueci legal, de gravar aqui, eu queria botar no meu YouTube. Vai estar disponível lá na nossa página do Facebook, depois para compartilhar, pode também jogar lá no YouTube, tá? Mas está interessante porque a gente está vivendo aqui uma troca de conhecimentos, né? Vendo um campo físico, né? E também mensurando aí características de humanos, e que tudo se engloba e tudo faz parte, né? Dessa totalidade, vamos dizer. Tá muito nervoso de não atender a expectativa. Não, tá. Aqui nós temos aqui o Rafael, acho que foi seu aluno, olha aí. Vou jogar Rafael? Aqui, você não ler. Rafael do Espírito Santo. Fala, meu príncipe, é um branquinho da geografia, eu acho que deu aula de geomorfologia na turma dele. Não é um branquinho? Não sei. Ele está assistindo a gente aqui. Professor de geografia. Oi, Rafael. Rafael, não conheço o Rafael. Mas ele tem lembranças do senhor, é o lugar geopsíquico, né? Felipe? O quê? Lembrou aí. Lugar geopsíquico. Foi uma outra live que realizamos. Então, o Eric Cândido colocou aqui, um sistema integrado de ciências, né? A gente está falando de sistema integrado. O Eric Cândido, já apareceu aí, professor, na tela para você? Eric Cândido, sim. É porque como eu estou na tela do celular, fica bem distinto. Bacana essa integração de conhecimento. Eu estou no Sudeste, quero saber mais sobre a região Norte. Pô, que legal, Eric. Faz o seguinte, vem passar uns dias aqui com a gente, cara. É bem mais bacana, bem mais interessante. É na pandemia aí, né? Mas fique melhorado, vem passar uns dias aqui, Eric. Fazer essa geointegração, né? Quer conhecer um pouquinho mais? Deixa eu vender meu peixe aí. Eu estou retomando, estou sempre tive que me desfazer dos meus equipamentos, mas, Eric, visita lá o canal Fala Meu Príncipe, que tem muita coisa da região lá nossa, né? Muito trabalho nosso, tanto didático quanto mesmo esportivo. Visita lá. Eu não esperava muito, mas já está com mais de 2.000 inscrições, vídeo com 70, 80 mil visualizações. Eu disse, meu Deus. A gente se assusta, né? Eu postei um negócio no... Você está famoso, professor. Acho que eu postei um negócio no Facebook. Eu postei alguma coisa no Facebook, aí fui fazer... Que aqui em casa eu vou sempre para a cozinha. Quando eu voltei, tinha quase 5.000 compartilhamentos. Eu entrei em pânico, que eu cliquei, tive que tirar a publicação do ar, porque
eu fiquei meio nervoso, cara, porque toma uma dimensão extraordinária, né? Sim, sim. Oi, Eric, com certeza, professor. Estaremos juntos, espaçar. Obrigado. Nada, meu príncipe. A Amazônia é grande e cabe sempre mais. E, Eric, você fez geografia, Eric? Pessoal de Soure, Marajó aqui acompanhando. Vamos que maravilha! Quem é que está aí de Soure? Eu adoro Soure. Rafael do Espírito Santo, né? Ah, é o Rafael. Rafael Moreninho, o presidente da sala. Né? É o presidente da sala, da geografia mesmo. Muito meu amigo. O que ele deseja? Dinheiro eu não tenho, Rafael. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final já, né? Então, a gente gostaria de Rafael, meu amigo. Vou agradecer aqui em nome da nossa comunidade Geoevidências, tá, professor? Aí, agradecer pelo convite que foi aceito, para o senhor participar aqui. A gente está caminhando para a finalização por conta da próxima live, que vai começar daqui a alguns minutos já. Está marcada às 17 horas. A próxima live com o professor Wallace. Me recorda aí, Felipe, que eu não lembro qual é o título. Professor Wallace e o professor Adolfo Neto. Geografia e Olha ensino. Que legal! Perspectivas para o ensino de geografia. Isso. Show de bola, show de bola. Então a gente já vai, a gente já vai programar para a próxima, daqui com alguns minutos, tá? O Eric respondeu aqui, só colocar aqui a resposta do Eric em tela, para o senhor ver. CEDERJ. Olha aí. Lá da UERJ, né? Da UERJ, Lá do Fundão, né? Então, um abraço aí pro Eric, um salve pro Eric, pro Rafael, pro Alexandre aí que estão nos acompanhando, e todos vocês que estão aqui com a gente nessa discussão. Foi uma discussão assim bem light, né? Não foi aquilo muito pesado, cheio de carga conceitual. Muito acadêmico. Foi uma troca de experiência realmente aqui entre físicos e humanos, tá? E, Felipe, quer agradecer aí, depois eu passo a fala para o professor, para a gente finalizar. Agradecer a todos que estão acompanhando aqui, agradecer também ao professor Enilson, né, por disponibilizar do seu tempo para estar aqui conosco. O professor Enilson tem muito a contribuir, com certeza nós vamos marcar uma live aí com tema específico, né, professor Enilson, as lives de terça-feira, e agradecer também a todos que estão aqui presentes, tudo bem? Eu estou acompanhando aqui pelo celular, tá? Falamos um pouco aí sobre as metodologias a partir das experiências, tanto do professor quanto as minhas. Infelizmente, por conta do tempo, não dá para a gente prolongar. A galera gosta muito, está gostando muito. Na fala da de manhã, que foi a mesa de abertura, quem acompanhou, nós ultrapassamos o tempo em 40 minutos, fomos quase até 1h da tarde, era até meio-dia. Que legal. E se depender aqui, professor, a gente vai também até 6 da tarde, porque a galera compartilha muito. É muito legal esse debate. Feliz. Então é isso. Obrigado, professor. Obrigado quem está participando. O Juan também está aí sempre, né, presente, contribuindo aqui com as falas, com certeza. Suas palavras finais para a gente encerrar. Sim. Primeiro, gente, amei, cara. Juan, prazer te conhecer, cara. Aparece aí no Facebook com a gente, aparece lá no Fala Meu Príncipe, bora gravar mais. Olá. Você tem uma cara de bom moço, uma cara de bom aluno, espero que seja verdade, viu? Felipe Kevin, nossa surpresa, cara, grande surpresa que a gente teve de ter um menino de coração bom, estudioso, fantástico, que está dando a contribuição belíssima no oeste do Pará. Você sabe que você mora no meu coração também, né? Agradecer ao projeto de vocês, eu fico super feliz de ter participado, mesmo, né? Enfim, a gente começou com algumas coisas que o Felipe falou lá atrás, Google Earth, Google Maps, GPS Teste, cara. A gente implementou GPS Teste, eu vi os alunos do centro acadêmico utilizando o GPS Teste, fazendo umas coisas. Pô, fiquei tão feliz, né? A questão dos vídeos do YouTube, vocês me chegam com um presente desse,
Só tenho a agradecer. Peço desculpa pelo óculos, mais uma vez, que esse óculos é de grau, o meu normal está 2.400 e eu ainda não consegui grana, eu tenho que estar usando o antigo. Aí eu não enxergo com esse aqui, então peço desculpa pelo óculos, não é nenhuma boçalidade ou vaidade, peço desculpa pelo óculos escuro. Tudo bem, então, gratidão, meu príncipe, gratidão. Fique com paz. Obrigado, Deus. Beijo a todos. Rio de Janeiro, Marajó, Santarém, Óbidos, Alenquer. Beijo para Alenquer. Fique em casa, Alenquer. Fique em casa. O negócio não tá bom. Beijo, Santarém. Santarém, lockdown. Olha lá, Santarém, por favor, meu gente. Olha, para de fazer cachaçada na Praia do Curumum, lá em Alenquer, que está chegando notícia, né? E fechar a barreira. Óbidos não está passando gente, Monte Alegre está passando gente, Juruti com um número altíssimo. Gente, pelo amor de Deus, respeita a ciência. Vou te dizer uma coisa. Você acha que um edifício foi construído apenas aprendendo as 4 operações? Você acha que a gente está fazendo essa transmissão aqui, sendo a Terra plana? Não tem condições, meu príncipe. Acredita na ciência, fica em casa. Que cloroquina que nada. Para com isso. Beijo. Agora o pessoal vai me matar, né? Tchau, gente. Aí, ó. Obrigado. Se inscreva no canal. Tchau. Fala, meu príncipe. Fala, meu príncipe. Tá, né? E Nilson Souza no Facebook, aparece lá, que às vezes o contato é mais rápido. Beleza, professor. Obrigado. A gente vai se Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Beijo, obrigado. Valeu. Tchau.